Glória a Deus. Deus é bom, queridos. Estenda as tuas mãos para cá. Pai, no nome de Jesus, colocamos a vida da tua filha diante do Senhor. Que ela seja, ó Deus, um instrumento teu nessa noite, a tua boca nesse lugar, para falar, para trazer aquilo que está no teu coração nesses dias que estamos vivendo, Senhor. Queremos ouvir da tua voz, queremos estar com o nosso coração aberto, os nossos ouvidos atentos, para ouvirmos a tua voz, e não só ouvirmos, mas praticarmos a tua palavra. Vem com graça, vem com unção, vem com o teu fogo sobre a vida da tua filha. Em nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém. Fala assim, pastora Miriam. Fala com fé, pastora Miriam. Eu te abençoo. Em nome de Jesus. Guerra! Peguei o som da Paulinha. Marcelo, cadê o pastor Marcelo? Pastor Lopes. Ele deve ir lá, né? Mas daqui a pouco ele vai. Está sendo convocado aqui para uma missão, mas quando ele chegar, já passa a missão para ele. Amém. Hoje nós estivemos aqui pela manhã e hoje é dia de Pentecostes. Nós não fizemos a nossa celebração hoje, vamos fazer no dia 2, mas nós não vamos deixar de falar sobre Pentecostes, tá? Né? Porque nós entendemos o que diz na palavra, e a palavra de Deus, ela fala sobre Pentecostes, né? Sobre as festas, não a festa, mas tudo aponta para Jesus. Pentecostes é Jesus, Páscoa é Jesus, Tabernáculo é Jesus. Mas Pentecostes é uma promessa. Nós falamos hoje pela manhã sobre a promessa que o Senhor deu lá em Gênesis. E de Gênesis a Apocalipse nós vimos todas as coisas acontecerem conforme o Senhor determinou que fosse. E nós precisamos celebrar Jesus. E quando nós falamos de Pentecostes, nós falamos de Jesus, dessa promessa. Mas assim, hoje foi tão interessante que o Senhor ele vinha falando comigo, como nós estamos também no mês da família. E eu fiquei pensando assim, eu falei, a gente não pode deixar de falar sobre o Espírito Santo, mas a gente também não pode falar de casa. E hoje o Senhor, ele me fez, eu vou tentar ser breve, mas ele compartilhou uma palavra comigo que me saltou muito aos olhos, né? E eu vou estar assim tentando falar com vocês a respeito dessa casa onde tudo começou. E assim, interessante que o tempo todo o Senhor falou de porta comigo. E hoje a primeira música que nós cantamos foi sobre porta. Eu falei, realmente o Senhor, ele é lindo, né? Porque ele completa todas as coisas, ele fala o tempo todo e nada. Eu falo muito que o Senhor, nós não sabíamos como fazer algumas coisas, mas o Senhor, ele vem e faz. E ele faz de uma forma que a gente fica assim, ó. Como que aconteceu? Porque ele é o maior estrategista que existe. Não existe outro. Né? Ele tem os meios dele, as formas dele de fazer alguma coisa, né? De mudar. E às vezes a gente fala, meu Deus, como que ele fez isso? Ele faz de uma forma que a gente nunca imaginou. Mas é ele. Mas assim, nós vamos ler uma passagem, mas antes de nós chegarmos nessa passagem, em Marcos 14, começa uma história onde tudo começa. Jesus, ele escolhe uma casa. Eu queria abrir lá em Marcos 14 rapidamente. Nós vamos entender, não é sobre esse texto que nós vamos nos deter não, mas esse é o que nós vamos falar, né, quando começa essa história. E Jesus, ele escolheu uma casa para que, presta atenção, para que tudo acontecesse naquela casa. E hoje ele escolheu o teu coração. É a casa que ele escolheu para que tudo possa acontecer. Só que você vai ter que abrir a porta. Porque assim, no decorrer dos textos, você vai ver quantas vezes Jesus bateu na porta. Mas também quantas vezes a tragédia, o problema, bateu na porta daquela casa.
Mas Jesus, ele bateu também. Então Jesus, ele sai da Galileia e vai para Jerusalém. E por mais que ele tenha avisado os discípulos, eles não estavam preparados. Porque o Senhor, ele disse que ele ia morrer e que ele iria ressuscitar. Mas os discípulos não estavam preparados para isso. Eles tinham aquela palavra, mas é igual nós hoje, né? Que a gente recebe, a gente sabe. Nós falamos, Jesus vai voltar, mas tem gente que não acredita. A gente só fala. Mas Jesus vai voltar. Jesus está voltando. Só que naquela época Jesus falou, mas os discípulos não estavam preparados como nós. Muitos de nós hoje não estamos, né? E ele estava subindo com os seus discípulos. E quando ele chega em Jerusalém, lá em Marcos 14, eu vou ler esse versículo com vocês. Ele dá uma instrução. Ele fala assim: segui-o e dizei ao proprietário da casa onde ele entrar que o mestre deseja saber onde está a minha sala de jantar, onde cearei a Páscoa com os meus discípulos. Então ele fala assim, em outras versões fala: onde está o meu aposento, no qual eu hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. Aquela casa, Jesus ainda não tinha entrado naquela casa. Ele dá uma instrução, né? Mas ele ainda não tinha. E se fosse a casa assim de Maria, Marta, Lázaro, ele poderia ter intimidade de dizer: é minha casa, porque ele sempre estava lá. Mas nessa casa ele ainda não havia entrado. E essa casa seria a primeira vez. Então ele libera uma palavra: essa casa é minha. Ele libera essa palavra: eu tenho um aposento. Porque ele fala: onde está o meu aposento? Ele tem um aposento ali. E o teu coração é dele. Amém. O teu coração é dele. Ele também tem um aposento. Só que falta você entregar por inteiro. Porque o nosso coração, às vezes, ele está muito ocupado. Né? Ocupado com tantas coisas: ansiedade, preocupação, medo, incredulidade. Mas tem muita coisa, às vezes, ocupando. Só que o Senhor, ele fala assim: deixa eu tomar conta desse coração por inteiro, para que você possa viver um nível diferente. Glória a Deus. Aquela casa ainda não havia tido, ainda não tinha vivido coisas diferentes. Mas é tão interessante, porque assim, quando a gente vive, quando a gente não deixa o Senhor entrar, entrar dentro do nosso coração, ou quando a gente não se permite viver certas coisas, a gente está no ambiente, mas assim, vai acontecer no barquinho do lado, mas não vai acontecer no meu. Vai acontecer do lado, mas no meu não vai acontecer, né? Então assim, a gente precisa entregar. Eu não estou falando de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Tá, se você ainda não fez isso, está na hora de fazer. Mas eu estou falando daquele cristão velho de guerra, que sabe que precisa fazer alguma coisa e não faz, e que vive na mediocridade, né? Mais ou menos, de um jeito ou de outro. Então assim, eu estou falando para você, porque às vezes nós conhecemos o Senhor, temos esse conhecimento, mas vivemos assim, preocupados, ansiosos, e não entregamos o nosso coração para Ele. E essa casa aqui, onde começa a história dessa casa, essa casa aqui abriu a porta para Jesus. E essa casa experimentou o extraordinário de Deus, porque tomou uma atitude, abriu a porta. Nós vamos entender isso porque o texto que nós vamos ler em Atos, mas eu ainda não vou pedir para vocês abrirem, em Atos 12, nessa casa, que ele entra aqui pela primeira vez, aconteceu muitas coisas. Muitas coisas. A primeira coisa foi abrir a porta para Jesus. Aqui, ele disse, né, que é para
era o lugar onde ele estaria com os discípulos. Então, assim, essa casa tinha um dono, ok? Tinha um dono. Mas o dono dessa casa tinha uma serva. E é sobre essa serva que eu quero falar. O nome dessa serva é Rode. Lá em Atos 12 nós vamos ver o nome dela. Então, como é que eu sei disso? Nós sabemos disso porque está escrito lá. Mas ela trabalhava nessa casa. Essa mulher, essa jovem, essa moça, a gente não sabe a idade dela. Mas o dono dessa casa recebeu um recado. Ele falou: Jesus quer entrar? Eu entrego a minha casa para ele. E Jesus pode ocupar onde ele quiser. Mas quem abriu a porta dessa casa para Jesus entrar foi Rode, a serva. Então, assim, abrir a porta. A primeira vez que nós vemos aqui que fala sobre essa porta aberta que Rode abriu, ela abre a porta e a primeira coisa, e quem ela se depara quando ela abre a porta é com Jesus. E qual é o primeiro impacto? Eu fiquei imaginando, porque assim, quando a gente... eu fiquei tentando imaginar a cena, porque não foi o dono da casa que abriu, foi Rode. Então, quando ela abriu a porta da casa e Jesus entrou, ela teve um impacto. E o primeiro impacto, eu fiquei imaginando, eu foquei nela. O que ela sentiu? O que Rode sentiu? Porque olhar para Jesus não é olhar para qualquer um. Eu imagino que ela sentiu o amor. Porque olhar para Jesus é sentir o amor. É sentir a presença dele. Então, a primeira vez que ela abriu foi para Jesus entrar. A segunda coisa que talvez ela também tenha sentido é porque quando Jesus olha para a gente percebe, ele é como se ele estivesse dizendo assim: eu te percebo, eu te vejo. Que a gente pensa que Jesus não, mas ele vê. E eu fico imaginando o olhar de Jesus cruzando com o olhar daquela serva. E por que eu estou focando em Rode? Por várias coisas que aconteceram naquela casa onde ela teve que abrir a porta. E aí, né, quando a gente, normalmente, assim, Jesus, ele foi ali no cenáculo para cear. Como nós fizemos aqui agora. E aí eu fico imaginando também, porque quando a gente lê a palavra, a gente precisa mergulhar, a gente precisa entender o que acontece, a gente precisa imaginar as cenas. Eu sou assim, né? Eu gosto de imaginar. Então eu fico imaginando que naquele tempo que o Senhor Jesus estava ali ceando com os discípulos, não foi um tempo pequeno, o Senhor Jesus, ele ensinava, ele falava. Não foi ele que foi, nem os discípulos, buscar ceia. Não, foi Rode. E aquela mulher, ela escutou as palavras de Jesus. E o tempo que Jesus estava ali ensinando para os discípulos, aquela mulher estava também ouvindo e aprendendo. Então, assim, não foi qualquer coisa. Então, eu garanto que aquela mulher, ela foi impactada pelo amor de Jesus, pela mansidão de Jesus, pela bondade de Jesus, pela glória de Jesus. Porque ele entrou naquela casa. Bom, aí esse foi o primeiro contato dela com Jesus. Mas aquela casa, ela ia viver outras experiências. Porque Jesus, na Páscoa, o que ele fez? Ele entregou a vida dele, né? E aí, quando ele entregou a sua vida e ele morreu, bateram na porta daquela casa para dar uma notícia ruim. Qual foi a notícia? Jesus morreu. Aquela mulher que tinha acabado de ser impactada pela glória, acabado de ter um encontro com Jesus, Jesus entrou naquela casa, ela recebe uma má notícia: Jesus morreu. E ela acabou de ter uma experiência com Jesus e de repente chega uma notícia ruim. Por que eu estou dizendo isso para vocês? É porque às vezes a gente acha que a nossa vida vai ser perfeita quando a gente encontra Jesus. Agora acabaram os problemas. Eu me converti, eu me batizei, acabaram os problemas, não vou ter mais problema nenhum. Mas a notícia ruim vai chegar.
Ela não vai deixar de chegar. Assim, ela podia ter pensado, né? A minha esperança morreu porque Jesus morreu. E às vezes a gente não tem maturidade para lidar com algumas coisas. Ela viu todo mundo abalado, né? Jesus morreu, todo mundo ficou abalado. Ela tinha acabado de ter uma boa experiência, mas de repente veio a notícia ruim. As notícias ruins sempre virão para nós. Nós vamos viver, o Senhor disse que nós vamos viver tempos de escuridão, de problemas difíceis. Tempos de escuridade, a Bíblia fala. Nós vamos viver, nós vamos ter mais notícias. Só que assim, quando nós temos aquela experiência com Jesus inicialmente, nós nos agarramos a isso. E aí a terceira vez que aquela mulher abre a porta, porque a segunda foi alguém dizendo que Jesus morreu, foi quando ela abriu a porta para 11 homens, assustados, esbaforidos, correndo, os 11 discípulos, porque Judas já não estava mais ali. E eles chegaram correndo, tranca a porta, Jesus morreu, os romanos vêm atrás de nós. Olha a experiência que essa mulher, que essa menina teve. Eu imagino eles falando, os romanos vão pegar. Olha a confusão na mente dessa jovem, né? Então eles viram, ela pode ter pensado, poxa, eles viram Jesus fazendo milagre, eles viram Jesus, e agora eles estão se comportando dessa maneira. E as mesmas coisas acontecem conosco, porque às vezes quando acontece alguma coisa ruim conosco, a gente fala o quê? Ai, não tem força mais para ir para a igreja, né? Não tem mais ânimo para orar, as coisas estão tão difíceis, tudo dando errado, eu não tenho mais ânimo, não tenho mais força. E eu fico imaginando assim, ontem, ela olhando aqueles homens, ontem eles estavam entrando nas casas com Jesus pregando, eles tinham força, falando, e de repente agora aqueles homens estão fugindo, murmurando, apavorados. Então nesse ambiente, nada aconteceu. Foram 3 dias, mas de repente algo acontece de novo naquela casa. Alguém bate na porta, né? Os discípulos estavam desanimados. Aquela casa era de João Marcos, né? Maria, mãe de João Marcos, a família de João Marcos estava desanimada. Os discípulos estavam prostrados, porque eles não acreditaram naquilo que Jesus falou para eles. E aí de repente alguém bate na porta, né? E de novo, desesperado, ele vai lá, Rod, abre a porta de novo. E quem é que chega na porta? Maria Madalena. Maria Madalena chega, eu vou chegar lá onde eu quero chegar. Mas Maria Madalena fala, gente, Jesus ressuscitou, Jesus não está no sepulcro. Eu não vi, mas o anjo que estava lá, ele falou que Jesus ressuscitou. E aquela mulher falava com fé. Aquela mulher falava porque ela tinha acreditado, Maria Madalena. Eu fico imaginando Rod vendo mais uma vez aquele comportamento de fé. Porque ela vê assim, ela fala, é como se ela estivesse dizendo assim, o milagre chegou. Aquela mulher batendo na porta, ela estava dizendo que o milagre tinha chegado. O milagre chegou. O milagre chegou para você. Porque Jesus ressuscitou. Né? Então eu fico imaginando isso. Então, só que tudo depende da expectativa. Porque sem fé nada acontece. E aqueles homens, então, quando ela vê Maria Madalena falando, ela vê João e Pedro sai dali correndo, vão lá para o sepulcro, daqui a pouco eles voltam. E desanimados novamente. E aí eles falam, olhando para, eu fico imaginando Rod olhando para Maria Madalena, descabelada, suada, gritando que Jesus ressuscitou, e olha para Pedro e João saindo correndo e voltando sem o impacto da glória.
porque eles ainda não acreditavam que aquilo tinha acontecido. E aí, olha quantas vezes a porta bateu e de que formas. Então, assim, tudo depende da nossa expectativa, né? Às vezes a gente vive vida de oração, a gente entra dentro da igreja, participa de um culto que nos abençoa, que nos fortalece, mas o que fortalece a nossa vida, o que mantém a nossa vida em Cristo é a nossa vida de oração. É o momento onde o Espírito Santo vai te visitar. Você pode ir de culto em culto. Tem gente que vive de culto em culto. Mas a gente precisa viver de glória em glória. E o que vai manter a nossa fé é a nossa vida de oração. Glória a Deus. Jeremias falou, hoje nós falamos pela manhã, ele falou o quê? Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Mas às vezes a gente vai de momentos em momentos. Por que eu estou falando dessa casa? Porque ela estava vivendo de momentos em momentos. É a mesma coisa. Na mesma casa um dia Jesus bateu na porta. Na mesma casa a tragédia bateu na porta. Quando a notícia chegou que Jesus tinha morrido. Mas na mesma casa, Jesus entrou e nem bateu na porta. Ele entrou e ninguém precisou abrir a porta. Por quê? Quando Jesus voltou, que ele ressuscitou, que ele chega lá, Rod nem precisou abrir a porta. Por quê? Jesus entrou e falou: Shalom, acreditem ou não, eu ressuscitei. E os discípulos, né, quando ele entra, vamos lá em Lucas 24:39. Vamos abrir lá em Lucas 24:39. Vou abrir aqui, vai ser mais rápido. Lucas 24, no versículo 39. Ele entra, os discípulos ainda ficam ali, né? Lá nessa casa tinha os 11 discípulos, tinha outras pessoas, tinha a família de João Marcos, tinha Rod. E ele olha, Jesus chega e fala assim, ele entra, né? E aconteceu que estando 36, ainda conversando sobre esses fatos, o próprio Jesus apareceu entre eles e lhes saudou: paz seja convosco, shalom. Eles ficaram atônitos e aterrorizados, pensando que estivessem vendo um espírito, porque Jesus entrou. E Rodney abriu a porta, Jesus entrou. E aí, todavia, ele lhes exortou: por que vocês estão apavorados? E por que motivo sobem dúvidas ao vosso coração? Observai as minhas mãos e meus pés, e vede que eu sou o mesmo. Tocai-me e comprovai-me o que vos afirmo, porque o espírito não tem carne, nem ossos, como percebeis que eu tenho. Aqui o que acontece? Jesus, ele mostra para os discípulos as suas mãos e os pés. E ele mostra o milagre que tinha acontecido. E sabe por que Jesus fez isso? Porque ele estava preparando aquele grupo de pessoas, porque eles seriam portadores de milagres. Sabe o que o Senhor faz conosco? Ele nos prepara para que nós sejamos portadores de milagres. Por que nós não vivemos milagres nesses dias? Porque falta fé. Porque nós muitas vezes não acreditamos, mas o Senhor, quando Ele mostra e pede para que eles vejam, é para que eles sejam portadores, nós sejamos. E Ele fala assim para eles, para todos eles, através deles, daqueles discípulos, muitas pessoas seriam curadas. E não seria só em Jerusalém, mas como Jesus falou, em Samaria, em todo Israel. Eles foram pela Índia, eles foram na África, eles foram na Europa curando. E o Senhor Jesus falou para eles que eles fossem pelos 4 cantos da terra, para que eles fossem portadores de milagres. Agora, o mais interessante é que ele fala assim... Jesus, quando ele mostra uma coisa que me chama a atenção, a cicatriz, né? Os pés e as mãos,
tem uma frase que eu lembro que fala assim, que a ferida, ele não mostrou a ferida dele, ele não falou sobre a rejeição que ele recebeu dos discípulos, ele tinha sido rejeitado, ele não falou do desprezo que ele teve, não, ele mostra a cicatriz, porque a ferida mata, mas a cicatriz conta uma história. E ele contou uma história de milagres. A ferida, o desprezo que ele passou, não paralisou Jesus. E a cicatriz que você tem, a ferida que você tem, seja ela qual for, ela não pode te paralisar. A gente não pode ficar parado. E Jesus, ele entra naquela casa pleno. Ele entra pleno. Eu estou gostando muito dessa palavra. Jesus é assim, sabe? Ele entrou lá e ele fala ele fala para os discípulos que era ele mesmo, e ele fala para que eles precisam fazer. Ele começou a falar do que eles precisavam fazer. E às vezes nós nos decepcionamos. Olha para o teu irmão que está do teu lado. Olha para o teu irmão. Ele vai te ferir. Olha para o do outro lado. Ele vai te ferir. Isso aí, sabe qual é a arte de conviver que o Senhor Jesus? Ele vai te ferir. Mas sabe qual é a arte de conviver? É perdoar. Foi isso que Jesus ensinou. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. E eu não estou falando de qualquer coisa, não. Você vai se ferir com seu irmão. Sim. Mas a arte de conviver é perdoar. É tolerar. É saber que a pessoa que está do seu lado é imperfeita, mas que você também é imperfeito. E é isso que o Senhor nos ensina. É isso que Ele quer nos ensinar nesses dias. Então a arte de conviver é saber que Jesus, Ele não te deu opção. Ele não te deu opção. Ele te falou o quê? Olha, ama o teu próximo. E para piorar, Ele ainda fala assim, ama o teu inimigo. Ele não te deu opção. Então, você quer viver um milagre? Ame o inimigo, ame o próximo e seja curado em nome de Jesus. Então, assim, a gente precisa hoje levantar as nossas mãos e falar assim com precisão, mas só os corajosos podem falar, essa ferida não vai me parar. Porque eu sei que você tem uma ferida, eu sei que você tem uma decepção, porque não é privilégio só meu. Mas você levanta a sua mão e fala, essa ferida não vai me paralisar. E você fala bem alto agora, acreditando. Fala, é coisa séria, viu? Essa ferida não pode me parar. Isso é Pentecostes. Amém? Então assim, nós precisamos, né? Nós somos o milagre. Quando nós vamos falar mais no dia 2 mais sobre Pentecostes, mas quando nós olhamos para Moisés, né? O Senhor falou que Moisés, né? O povo conheceu os feitos de Deus, mas Moisés conheceu os caminhos do Senhor. E sabe qual foi a diferença? A gente não precisa, se nós quisermos os milagres, Ele vai fazer, mas nós precisamos conhecer o caminho do milagre, porque quando eu conheço o caminho do milagre, eu vou andar na atmosfera do milagre. Porque Moisés, todo o povo conheceu os feitos, o Mar Vermelho, mas Moisés, ele conhecia o caminho. Então, quando não teve opção, ele chega ali e ele se depara com o Mar Vermelho. Ele conhecia o Senhor. Amém. E aí o mar abre. O povo viu, mas foi através de Moisés, porque Moisés escolheu conhecer o caminho do milagre. Os caminhos do Senhor. Nós precisamos escolher os caminhos, conhecer os caminhos do Senhor, porque aí nós vamos andar numa atmosfera, num ambiente diferente. Aí quando eles foram para o deserto, não tem pão, não tem água. Moisés, que conhecia o caminho,
orava e o céu descia e mandava água e mandava comida. E aí as serpentes que estavam lá no deserto, que a gente sabe que é lugar deserto, nenhuma serpente chegou até os filhos. Por quê? Porque Moisés conhecia os caminhos do Senhor, que era o caminho do milagre. Quem é que quer conhecer o caminho do milagre? Amém, então glória a Deus. Porque aí a atmosfera que nós vamos viver vai ser uma atmosfera diferente. E nós precisamos disso. Então às vezes vem um problema. Eu não sei como, mas o milagre vai acontecer. A gente precisa parar de viver essa vidinha que nós vivemos. Nós precisamos conhecer o Senhor de verdade. Aí o Senhor envia. Aí o Senhor, Ele fala outra forma, né? Nessa casa também aconteceu uma outra coisa, que foi quando Jesus chega, né? Aí nós vemos Jesus, ele morreu, ele ressuscitou, eles foram impactados pela presença de Deus, e aí Jesus, ele fala assim para eles: não saiam daqui até que vocês sejam revestidos de poder. E eu quero te fazer uma pergunta: do que você está revestido? Você está revestido de fraqueza ou de poder? Não responde para mim, responde para Deus. Se for de fraqueza é porque você está desanimado e você já está sendo dominado pela preocupação. Mas eu vou dizer a boa notícia, é que o Senhor, ele não te condena por isso. O que Ele quer nessa noite é que você troque de roupa, porque é Pentecostes, é que você queira ser revestido de poder. Aleluia. Porque às vezes nós estamos tão tomados por outras preocupações e nós não deixamos que o Espírito Santo haja em nós. E aí Ele fala para que nós possamos mudar isso. Aí Jesus fala assim, fica aí orando, né? Até que sejam revestidos de poder. Ele não deu um prazo, mas aqueles homens, eles ficaram 10 dias orando. Então, Rod, voltando para essa casa, ela abria a porta todos os dias para 120 pessoas entrarem. Todos os dias. Mas ela, eu imagino que ela devia de estar assim, muito feliz, porque ela já tinha conhecido a graça, a salvação. Tem gente, eu não estou dizendo para vocês, porque tem gente que fala assim, eu já fui batizada no Espírito Santo, eu já aceitei Jesus como meu único Senhor e Salvador. Gente, eu não estou falando isso, eu não estou falando disso. Eu estou falando que nós já fomos batizados, nós já conhecemos, nós tivemos várias experiências, mas eu estou falando de realmente, isso é pouco, é você ter uma experiência com o Espírito Santo. Você precisa dessa experiência. E eu imagino que agora ninguém segurava Rod. Por quê? Ali todo mundo queria uma coisa. Porque Jesus falou, olha, não saiam daí até que vocês sejam revestidos. O que nós queremos? O que nós queremos nesses dias? Nós queremos só ouvir uma pregação? Nós queremos só que aconteça um milagre na nossa vida? O que nós queremos? O que você quer? O que eu quero? O que nós queremos de verdade? Então, aquelas 120 pessoas, elas queriam o poder de Deus. Elas queriam o Espírito Santo, elas queriam ser revestidas de poder. E quando você deseja isso, quando você crê isso, quando você ora, o que acontece? Deus responde. Se você pedir, Deus vai te dar. Se você quiser ser revestido de poder, Ele vai te dar. Porque quando a gente ora, o céu responde. E nós vamos ver por que isso acontece. Porque veio o poder de Deus e ali todo mundo foi batizado pelo Espírito Santo. E ali diz também que quando eles estavam lá,
teve uma brasa para cada um. Aquelas 120 pessoas, tinha uma brasa para Rod. Aquelas 120 pessoas entravam e vão lá orando. Por 10 dias eles ficaram esperando serem revestidos de poder. E sabe por que eles tinham que ser revestidos de poder? Porque se eles saíssem sem o poder, eles não iam chegar a lugar algum. Mas quando eles foram revestidos de poder, eles saíram daí e a sombra deles curava. Quando nós formos revestidos de poder, as pessoas vão olhar para nós e vão ver em nós milagres, vão ver Jesus em nós. Mas nós precisamos clamar. Então assim, quando eles começaram, de repente veio um som, e aí vieram brasas, uma brasa para cada um, sobre cada cabeça. Sabe o que eu quero dizer para você? Tem uma brasa sobre a sua cabeça. Amém. Sabe por quê? Porque hoje é Pentecostes. Hoje nós precisamos nos lembrar, porque você não pode andar na brasa do teu irmão. Tem uma brasa sobre a sua cabeça. Rod, ela não precisou ficar olhando para a brasa que estava na cabeça de Pedro. Ela entendeu que tinha uma brasa para a cabeça dela também. Você entende que tem uma brasa para a tua cabeça também? E que essa brasa vem sobre a sua cabeça para te revestir de poder, para que você vá e faça a diferença. Isso é Pentecostes. Então, isso é o que está escrito. Eu quero a minha brasa. Eu quero a minha brasa. E quando a gente fala de Pentecostes, a gente fala de colheita. Por quê? Quando a brasa está sobre as nossas cabeças, nós somos ungidos de fé, de felicidade, de graça. Bênção não se resume só a uma situação financeira boa. Deus, Ele quer te abençoar em tudo. E nós precisamos mudar o nosso nível, principalmente de unção. Ministério, tudo se fez novo. A unção do ano passado não serve mais. Nós temos que ter a unção desse ano. Para você a unção já foi. A gente precisa, conforme diz aquela música, a gente precisa crescer para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, porque é isso que Deus tem para nós. Quando nós recebemos o Espírito Santo, quando nós somos revestidos de poder, às vezes a gente nem precisa sair. As pessoas, elas vêm para cá porque elas falam assim: eu escutei, eu ouvi dizer que o Deus que está naquele lugar opera maravilhas. E as pessoas vão chegar porque elas vão ver em nós isso. Aí, agora nós vamos para Atos 12, que é o texto que eu já estou terminando, quase terminando, mas já... Essa porta, né, lá em Atos 12, essa passagem que eu gostaria de compartilhar com vocês. Essa passagem. Em Atos 12, essa porta que tantas vezes foi visitada com boas notícias, né? Jesus jantando na última ceia, Jesus ressurreto, o poder do Espírito Santo desceu naquela casa. Olha quantas coisas aconteceram naquela casa. Nós somos a casa do Senhor. Quantas coisas acontecem nessa casa aqui. Quantas coisas acontecem. Nós recebemos notícias boas, nós recebemos notícias ruins. Mas, nesse dia, nessa casa, uma vez nessa casa, Pedro foi preso. Eles já tinham recebido o poder do Espírito Santo. Pentecostes já havia acontecido. Mas aí Pedro foi preso e houve uma sentença para Pedro. Eles falaram: Pedro vai morrer. Não tem jeito. Ele está na prisão e Herodes disse que amanhã ele morre. Quantas coisas estão no prazo final da sua vida? Que você acha que já aconteceu, já acabou. O médico, ele não tem uma palavra final. Ele não tem uma palavra final. O banco não tem uma palavra final. Sabe quem tem a palavra final? É Jesus. Por quê? Ele disse o quê? Eu sou o alfa
Eu sou o ômega. Eu sou o princípio e eu sou o fim. Então, quem era o ponto final na vida de Pedro? Jesus. Então, Jesus, assim, não era Herodes. Herodes disse ele vai morrer, Jesus disse ele vai viver. Sabe a sentença que foi dada para você? Jesus não deu essa sentença. E aí, sabe aquilo que fala assim? O diabo diz assim: a sua família vai ser destruída. Jesus diz: eu vou restaurar a tua família. O teu casamento vai ser destruído. Se Jesus fala: eu vou restaurar o teu casamento. A palavra de Deus, às vezes a gente não vê saída, mas Jesus, ele é o caminho do milagre, porque ele é a porta. E aí, quem é que frustra os planos do inimigo? Jesus. Mas ninguém pode frustrar os planos de Deus, principalmente na nossa vida. E qual é o plano de Deus para a igreja na última hora? Nós estamos vivendo dias de escuridão, dias difíceis. Qual é o plano de Jesus para a igreja da última hora? Brilhar no meio da escuridão. Esse é o plano de Deus para a tua vida. Você pode estar vivendo o caos, mas o plano de Deus para a tua vida é você brilhar no meio da escuridão. Esse é o plano de Deus para nós. Então, naquela hora ali, chegou, né? Nós precisamos ser agentes do poder de Deus aqui na terra. E aí chegou uma notícia: Pedro vai morrer. E o que a igreja fez? A igreja foi orar. Gente, a igreja foi orar. E quando você ora, as coisas acontecem. Os seus olhos podem não enxergar, mas quando você está orando, as correntes estão quebrando. Os anjos estão correndo de lá para cá. A gente não vê. A mão de Deus não fica encolhida. Nós não vemos. Mas quando a gente ora, o céu responde. Glória a Deus. E isso é de verdade. Isso não é de mentira. Então, assim, eles começaram a orar. A igreja orou por Pedro. E o que aconteceu? Eu imagino a igreja: Senhor, liberta Pedro. Senhor, quebra as cadeias. Senhor, tira Pedro daquela prisão. Eu imagino que essa é a minha criatividade, que a oração foi essa, porque eu acho que se nós estivéssemos na mesma situação, nós íamos: quebra as cadeias. Não era isso? Manda teus anjos lá. E o que o Senhor fez? Exatamente isso. A igreja estava orando. Nós vamos ler aqui. Então, olha o que acontece, né? E o milagre aconteceu. Vamos lá. Ele estava detido no cárcere, no 5, mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele. E aconteceu, na noite anterior ao dia em que Herodes pretendia submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, com algemas presas a 2 correntes, e as sentinelas guardavam o cárcere. Subitamente surgiu um anjo do Senhor, sua luz resplandeceu na prisão. O anjo tocou o lado de Pedro e fez: levanta, Pedro. Pedro estava dormindo. E em seguida as algemas caíram no punho de Pedro. E o anjo continuou a orientá-lo: veste a tua roupa, calça as sandálias, põe a tua capa e segue-me. O anjo, gente, enquanto a igreja orava, o anjo chegou, quebrou as cadeias, abriu a porta, colocou sono nos soldados. Aí fala: sai, Pedro. E Pedro sai. Aqui diz, no 11, olha que interessante. Foi quando Pedro caiu em si. Gente, a gente precisa olhar e ler a Bíblia nos detalhes. Pedro caiu em si e viu que era verdade. Deus está enviando um anjo agora lá na tua casa. Aleluia. Deus está enviando um anjo do teu lado. Amém. Aí a gente fala assim: meu Deus, Pedro caiu em si. O reino espiritual, gente,
é mais real do que a gente imagina. E Deus, Ele teve esse cuidado e Ele fez. É tão interessante que quando o milagre aconteceu, Pedro não precisou fazer nada. Foi Deus quem fez tudo. A igreja estava orando, Pedro estava dormindo, ele não precisou fazer nada. Deus deu ordem a tudo. E às vezes a gente não enxerga que os anjos, né? Por que às vezes a gente não enxerga? Porque nós andamos distraídos, né? Mas você não vai sair daqui distraído, você vai sair daqui cheio da glória de Deus. Aleluia. Né? Existe uma expectativa do inferno em relação a você, em relação a nós. A expectativa número 1 é que você pare de seguir a Jesus frustrado, decepcionado com pessoas. A expectativa do inferno número 2 com relação às nossas vidas é que quando chega o problema, você fique desnorteado e pare de orar. Essa é a expectativa. E a expectativa número 3 é que você seja destruído pelo problema que deveria ser o teu milagre. Mas eu vou dizer uma coisa para você. A expectativa do inferno, em nome de Jesus, ela vai ser frustrada. Amém. Porque a expectativa do inferno sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre as minhas finanças, elas vão ser frustradas em nome de Jesus. Porque a igreja agora, a igreja orou. Nós estamos aqui orando, a igreja é você, e nada pode te paralisar. A única coisa que pode te paralisar é você mesmo. É a tua falta de fé. Porque às vezes você olha para o irmão e fala, não vai acontecer só com ele, comigo não vai acontecer. Mas por que você não experimenta? Por que você não vai de encontro à palavra do Senhor? Eles estavam orando. Aí, o que acontece? Pedro sai dali, né? A gente lê aqui, Pedro caiu em si. Agora entendo, sem qualquer sombra de dúvida, que o Senhor enviou seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e tudo que o povo tramou contra mim. Depois, no versículo 12, de assim refletir, ele refletiu. Ele entendeu, eu estou livre. Eu estou livre. Ele entendeu que ele estava livre. Aí ele vai correndo para casa. A casa de João Marcos. Aí aqui diz assim, né? Onde estavam muitas pessoas reunidas em oração. Eis que Pedro chega e ele faz o quê? Bate aonde? Quem é que vai abrir? Quem é? Mas ela ainda não abre. Ela fica assim tão eufórica quando ela vê o milagre chegou na porta. A igreja orou, o milagre chegou. O teu milagre está à porta. Se você está orando, o teu milagre chegou. Dá glória a Deus. E aí, ele chega lá, vai para a casa de oração, considerando, estava todo mundo orando. O milagre era Pedro. O milagre que eles estavam buscando. Chegou na porta. Ninguém abriu a porta. Rod estava lá e começa a falar para eles. É Pedro. E eles, tá louca. Não é verdade? Às vezes a gente fala alguma coisa, tá louca, isso não vai nem acontecer. Claro que não vai acontecer. E o pessoal fica lá, não, deve ser o anjo de Pedro. O milagre estava na porta, gente. O teu milagre está na porta, abre a porta. Sabe qual é a verdade nisso tudo? É que Rod vai lá e o que ela faz? Ela deixa eles falando que não era Pedro, que era um anjo, mas ela tinha entendido. Aí ela vai e abre a porta para o milagre entrar. Isso é Pentecoste. Nós precisamos abrir a porta para o milagre entrar. Porque Rod olha, Rod crê. E ela diz, é Pedro. Gente, o milagre, presta atenção, estava lá fora. Os romanos estavam procurando Pedro. E eles podiam alcançar Pedro e pegar Pedro de novo. Nosso milagre. Que a gente não acredita. E o milagre estava do lado de fora. Eles estavam do lado de dentro. Mas o milagre já estava na porta. Pega o teu milagre.
discutindo. E o milagre ficou do lado de fora. E às vezes é o que acontece conosco. Ao sujeito o milagre ser roubado, porque o diabo estava lá para roubar o milagre. Você acha que eles estavam sossegados, os romanos? Não estavam. Quando eles viram a prisão vazia, quando o diabo vê que nós estamos, que as nossas cadeias caíram, que as nossas algemas caíram, ele fica sossegado? Não, ele sai à caça. Mas glórias a Deus que tinha rode para abrir. Graças a Deus que nós hoje entendemos isso. Então primeiro nós vamos orar pelo milagre, depois você vai abrir a porta para o milagre. E quem tem fé hoje vai abrir a porta para o milagre. Amém? Quem tem fé hoje vai abrir, porque o milagre vai acontecer. Deus, Ele está aqui. Então eu quero agora que você levante a sua mão. Fica de pé. Eu não sei qual é o decreto que as trevas colocaram para você, mas eles colocaram para Pedro que Pedro iria morrer. Mas o que o Senhor falou quando ele viu o decreto das trevas? Ele falou o quê? Pedro vai ser testemunha do meu poder. Todo mundo vai saber aqui em Jerusalém que não tem porta fechada para mim. Naquele dia, Pedro saiu com uma escolta de anjos, né? Nenhum romano pôde pegar Pedro. A igreja orou, o milagre chegou. Qual é o milagre que você precisa hoje? Nós estamos vivendo dias de Pentecostes. Ele falou que nós não saiamos sem sermos revestidos de poder. Quem é que quer o poder que vem do alto? Quem quer o poder que vem do alto? Eu queria falar uma coisa para vocês que Deus colocou muito no meu coração. Deus, Ele quer nos levar a níveis maiores. Eu queria que você olhasse para as suas mãos. Olha para as suas mãos. Mas olha mesmo, olha para as suas mãos. As suas mãos, elas são portadoras de milagres. Quando você levanta as suas mãos, o Senhor, Ele te dá poder e autoridade. E agora, o que você vai fazer agora? Você vai levantar as suas mãos. E o Senhor, você vai orar pelo teu milagre. E o Senhor, Ele vai te dar poder e autoridade.